Eu te amo da feijão. Ensine. Pode não parecer. E vai gritar faliu antes de começar. Vai gritar faliu. Ou não faliu. Porque eu acho que temos outro inimigo que chama Mirna. Mirna, o seu blog é muito fofo. Que inveja. Thaísa! Ela ignora a gente. As pessoas que a gente não conhece nos ignoram. Os nossos pais nos ignoram. Daí. Nossa, eu não tô nem aí. Você gostou do vídeo? Gostei. Ai, me surpreende, né? Eu gostei da. Eu não vou mais. Eu vou lá, meu site na internet, você vai me amar. Tchau? Tchau. Eu nada gostei. Tchau, beijo.